Então, galerinha, vamos aí a correção da atividade da página 61 sobre divisão exata com números inteiros. A primeira questão diz o seguinte: assinala as divisões que têm quocientes negativos, que tem como resultado negativo. Quociente é o resultado da divisão, né? Então, nós vamos assinalar somente, marcar somente aquelas que têm o resultado negativo. Então, para saber se o resultado é negativo ou positivo, como a questão não está pedindo o resultado, e sim quais são positivo ou negativo, é só fazer o jogo de sinal. Por exemplo, menos com menos é igual a mais, e 10 dividido por 2 é igual a 5. Quando não tem sinal, o número é positivo. Aí fica mais com menos é igual a menos, 36 dividido por 6 é igual a 6. Menos com mais é igual a menos, 56 dividido por 2 é igual a 28, né? E aqui, menos com mais é igual a menos. Como é divisão aqui, a gente corta aqui, né? E 11 dividido por 5, no caso não é para fazer a divisão, eu só fiz aqui para mostrar a vocês. Então, quais é que tem um resultado positivo ou negativo aqui? A letra B, a letra C e a letra D. Então, a questão está pedindo somente as que tiveram resultado negativo. Então, não precisa necessariamente fazer a conta, só verificar se o número é positivo ou negativo. Na segunda questão, está pedindo as divisões que não têm quocientes inteiro. Por exemplo, o que não é quociente inteiro? É quando apresenta o número decimal. Beleza? Então, por exemplo, menos 27 dividido por mais 3. Vamos fazer a divisão aqui, ó. Menos com mais é igual a menos. 27 dividido por 3 é igual a 9. Menos 9 é número inteiro. Então, não é esse. 5 dá para dividir por 3. Não tem nenhum número que a gente multiplique por 3 que vai dar 5. Exatamente 5. Então, aqui não vai ter número inteiro. Então, aqui a gente já marca a letra B. 7 dá para dividir por 49. Como 7 é menor que 49, também não dá para ter um resultado inteiro. Vai ser um número decimal. Então, a gente já marca a letra C. 0 dividido por menos 9 é igual a 0, né? 3 menos 3 é menor que mais 12. No caso, se a gente for dividir 3 por 12, então não vai dar um número também decimal. Então, a gente já marca a letra E. E a letra F, 16 por 4. No caso aqui, menos com menos é mais. 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, vai ficar marcado somente a letra B, a letra C e a letra E. Nós vamos aí para a terceira questão. A terceira questão pede para a gente resolver todas as continhas aqui, né? Então, vamos resolver. Menos com mais é igual a menos. Ó, menos com mais é igual a menos. 25 dividido por 5 é igual a 5. Se preferir, pode fazer também logo a divisão. 49 dividido por 7 é igual a 7. Aí, mais com menos é igual a menos. Menos com menos é mais. 81 dividido por 1 é igual a 81. Ah, e se eu não colocar esse sinal de mais aqui? Se eu não colocar o sinal de mais e colocar só 81, vai permanecer positivo. Todas as vezes que o zero for dividido por um número inteiro, o resultado vai ser sempre 0. Beleza? Aqui a gente corta os zeros, ó, 1 0, 1 0, 2 zeros, 2 zeros. Aí vai ficar 20 dividido por menos 20 dividido por mais 2. A gente só pode cortar os zeros quando os dois números terminarem em zeros. Aí corta a mesma quantidade de um e do outro. Aí menos com mais é igual a menos. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Aqui eu corto um zero para facilitar, corto o zero também para facilitar. Menos com menos é igual a mais. Ó, menos com menos é igual a mais. 62 dividido por 2 é igual a 31. Beleza? Então, primeiro faz o jogo de sinais, depois faz a divisão. Então, faz a divisão e depois faz o jogo de sinais. Aqui eu coloquei só a alternativa, a questão, para a gente diminuir o tempo aqui do vídeo. Usando a regra de sinais da divisão de números inteiros, o que ocorre com o quociente quando o dividendo e o divisor são números negativos? Por exemplo, o que acontece quando o dividendo e o divisor, no caso da divisão, forem números negativos? Então, todas as vezes que os dois forem negativos, vai ser sempre um resultado
positivo. Nesse caso, o quociente é positivo. Por que o quociente vai ser positivo? Porque menos com menos é igual a mais. E o que acontece se o quociente, se o dividendo ou divisor é negativo? Nesse caso aqui está falando que o dividendo e o divisor são negativos. Está perguntando ou, no caso, pode ser que o dividendo seja positivo e o divisor negativo, ou vice-versa. Nesse caso aqui, a gente pode ter, por exemplo, menos 6 dividido por mais 3, um negativo e outro positivo, ou os dois podem ser negativos. Como a questão não afirmou se era positivo ou negativo, então a gente faz o quê? Não podemos afirmar sobre o sinal do quociente. Porque nesse caso o quociente ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Beleza? Então a gente não pode afirmar nada sobre o quociente, porque nesse caso o dividendo ele pode ser negativo ou positivo. E o divisor pode ser positivo, no caso aqui. Ou os dois negativos, os dois positivos, enfim. Como a questão não deixou claro se lá é positivo ou negativo, então a gente não pode afirmar nada sobre o sinal do quociente. O resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. Classifique as informações abaixo em verdadeiras ou falsas. Caso a afirmação seja falsa, explique, se possível, com exemplo numérico. Então vamos lá. O quociente da divisão de um número inteiro por outro é sempre um número inteiro. Então está falando que o resultado da divisão entre dois números inteiros vai ser sempre um número inteiro? Falso. Por que é falso? Por exemplo, o que é que acontece com as notas de vocês aí? Por exemplo, 7. Se uma pessoa tira 7 na prova e dividir por 2, qual vai ser o resultado? 3,5. Então aqui nós temos dois números inteiros, que quando dividir deu um número decimal, que não é um número inteiro, beleza? A letra B. Se o quociente, no caso o resultado da divisão exata entre números inteiros é positivo, e o dividendo e o divisor são positivos. No caso aí, está falando que o dividendo e o divisor são positivos. Essa afirmativa também ela é falsa. Por exemplo, se eu pegar aqui, a gente pegar menos 10 dividido por menos 5, por exemplo. Menos com menos é mais. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então está falando que aqui os números positivos e o dividendo e o divisor são positivos. Então nesse caso, necessariamente aqui não vai ser obrigatório o dividendo e o divisor serem positivos para o resultado ser positivo. Caso os dois sejam negativos, o resultado também será positivo. Beleza? Aí nós temos a letra C. O quociente da divisão de um número inteiro por outro é sempre menor que esses dois números. Então é sempre menor? Não, vai ser falso. Por exemplo, vou pegar o exemplo lá de cima. Menos 10 e menos 5 são números negativos. Então, ele vai ser, esses são menores do que o resultado, porque o resultado é positivo. E no caso, os números inteiros aqui, o dividendo e o divisor, eles são números negativos. Então, vai ser sempre um número menor? Não. Beleza? O quociente da divisão de um número inteiro por zero é sempre zero. O quociente, no caso de uma divisão por zero, é sempre zero. Nesse caso aqui também vai ser falso, porque não é possível dividir por zero. Não é possível dividir por zero. Por que não é possível dividir por zero? Por exemplo, deixa eu pegar aqui no cantinho. A gente pegar 0
e dividir por 10 é igual a zero, porque 10 vezes 0 é igual a 0. Agora, se a gente pegar 10 e dividir por 0, qual número que eu vou multiplicar por 0 que vai dar 10? Então, esse aqui não existe. Na sexta questão aqui, nós vamos substituir essas letras aqui que estão entre módulos pelos seus valores aqui embaixo. Por exemplo, aqui nós temos A vezes B dividido por C. Vai ficar aqui, ó, o módulo de A. Qual o valor de A? Mais 2, eu posso colocar só 2, já que ele é positivo. Vezes o B aqui vale 6. Dividido por C que vale 4. Então aqui eu tenho 2 vezes 6. Nós temos o que? 2 vezes 6 é igual a 12. 12 dividido por 4 é igual a 3. O módulo de 3 é igual a 3. É aqui, ó, do outro lado, vai ficar o seguinte, do mesmo jeito, ó, o valor de A, vou botar aqui mais 2 vezes mais 6 dividido por mais 4. Qual o módulo de mais 2? É 2. Vezes o módulo de mais 6 é 6. E o módulo de mais 4 é igual a 4. 2 vezes 6 é igual a 12. 12 dividido por 4 é igual a 3. Na letra B vai fazer da mesma forma. Vai ficar o seguinte. 2 vezes... Agora, como é negativo aqui, vamos colocar um parênteses aqui, ó. Menos 6 dividido por menos 4. Aí aqui abre o módulo. Mais com menos é menos. 2 vezes 6 é igual a 12. Dividido por menos 4. Menos com menos é mais. 12 dividido por 4 é igual a 3. O módulo de mais 3 é igual a 3. O outro lado vai ficar do mesmo jeito. 2 vezes o módulo de menos 6 dividido pelo módulo de menos 4. O módulo de 2 é 2 vezes o módulo de menos 6 é 6 dividido o módulo de menos 4 é igual a 4. Então, 2 vezes 6 é 12, 12 dividido por 4 é igual a 3. Multiplica primeiro e depois divide. A letra C vai ser a mesma coisinha, ó. 2 vezes 6 dividido por menos 4. Coloca parênteses para não ficar os dois sinais juntinhos. Do outro lado vai ficar o seguinte. 2, no caso aqui é mais 2, vezes mais 6 dividido pelo módulo de menos 4. Então, aqui abre o módulo, 12 vezes 6 é igual a 12, né? 2 vezes 6 é igual a 12, dividido por menos 4. Então, fazer aqui na frente. Então, mais com menos é menos, 12 dividido por 4 é igual a 3. O módulo de menos 3 é igual a 3. Aqui o módulo de mais 2 é 2, vezes o módulo de mais 6 é 6. E o módulo de menos 4 é igual a 4. Vai repetir o mesmo resultado lá de cima. Vai ser igual a 3. Aqui a letra D. Vai ficar o módulo de menos 2 vezes, vou dar aqui mais 6, dividido por mais 4. Se não quiser colocar o sinal também não tem problema não. Então vai ficar mais com menos é menos. 2 vezes 6 é igual a 12, dividido por mais 4. Menos com mais é igual a menos. 12 por 4 é igual a 3. O módulo de menos 3 é igual a 3. E do outro lado vai ficar a mesma coisa. Ó. O módulo de menos 2 vezes o módulo de mais 6, dividido pelo módulo de mais 4. O módulo de 2 é 2. O módulo de mais 6 é 6 e de mais 4 é igual a 4. Fazendo a mesma regrinha lá de cima, vai ter como resultado 3. Beleza? A sétima questão pede para a gente agrupar as fichas numeradas em duplas, de modo que cada dupla tenha uma divisão exata. Então, nós vamos escolher entre essas fichas aqui quais aqui a gente pode dividir um pelo outro. Por exemplo, começar do menos 20 aqui. O menos 20 ele pode ser dividido por mais 5. Que o resultado vai ser o que? Menos 4, né? Uma divisão exata. O menos 20 dá para a gente dividir pelo
Nesse caso aqui nós temos 1 mais 5 novamente, que vai ser menos 4. Se a gente pegar o menos 15 aqui, ó, o menos 15 dá para a gente dividir por mais 5 aqui. O menos 15 dá para a gente dividir pelo mais 5 aqui também. E o menos 15 dá para a gente dividir por mais 3. O resultado vai ser menos 5. E o menos 15 dá para a gente dividir por menos 3. Aqui agora, por exemplo, o mais 3. Só dá para a gente dividir pelo menos 3. E vice-versa. O menos 6 dá para a gente dividir pelo menos 3. O menos 6 dá para a gente dividir pelo mais 3. O mais 12 dá para a gente dividir por menos 6. O mais 12 dá para a gente dividir por menos 3. E o mais 12 dá para a gente dividir por mais 3. Beleza? É só para organizar as divisões. A oitava questão está perguntando o seguinte: o número que multiplicado por menos 8 resulta 4.800. Qual é esse resultado? No caso, o número que eu vou multiplicar por menos 8 vai dar 4.800. Como é que eu vou achar esse número? É só inverter a equação aqui. No caso, vai ficar 4.800 dividido por menos 8. A gente faz a divisão aqui. Mais com menos é menos, né? Aí 4.800 dividido por 8. 48 por 8 é igual a 6. 6 vezes 8, 48. Para 48, 0. Baixa os dois zeros e vai dar menos 600. E o outro também a gente inverte aqui, ficar menos 1.550 dividido por 5. Que é igual, menos com mais é menos. Então, vamos dividir aqui, ó. 1.550 dividido por 5. 15 por 5 é 3, 3 vezes 5 é 15. Para 15 nada, baixa o 5. 5 por 5 é 1. Baixa o 0 que vai dar 0. Então fica o quê? Menos 310. Beleza?